E não, isso daqui não é um jogo de tarô, não, gente! Na verdade, eu trouxe aqui algumas cartinhas que vão ilustrar essas vulvas para vocês. E eu vou dividir em alguns grandes grupos e eu quero que você, antes de qualquer coisa, tente se identificar qual que é o tipo de vulva que você tem. Gente, todas essas vulvas aqui foram desenhadas pela artista magnífica Hilde Atalanta, que é uma alemã que se especializou na parte de psicologia e também em sexualidade. E começou a desenvolver essas habilidades artísticas e começou a mostrar os tipos diferentes de vulvas que nós temos. É um trabalho muito legal e eu espero que vocês gostem. Eu queria mostrar para vocês as variações de pele que nós podemos ter na vulva. Então, do mesmo jeito que na pele do corpo, né, nós temos diferentes tipos de tons, diferentes tipos de lesões, na vulva também pode acontecer a mesma coisa. Outras modificações de pele incluem algumas inflamações tipo a acne, tá? A acne ela pode dar no rosto, ela pode dar nas costas e ela pode dar na vulva também. Toda região em que você tem esse crescimento de pelos, você pode ter esse tipo de situação que pode ser ou acne ou até uma foliculite, né? Que são inflamações dos porinhos dos pelos aqui, até do pelinho encravado, isso pode acontecer também e é uma variação da pele da mulher. Uma outra variação da pele são essas manchinhas rosa, tá? Existem algumas mulheres que têm aí um eczema que também não é transmissível, é bonita do mesmo jeito e que pode acontecer esse tipo de variação. E ainda em relação à pele, temos as cicatrizes, né? Então tem a cicatriz eventualmente de uma cesárea ou de uma cirurgia, ou de uma cicatriz eventualmente de algum abscesso que ela precisou drenar. Então as cicatrizes elas fazem parte das marcas do nosso corpo, das marcas das nossas histórias. E bora falar agora dos grandes lábios, né? Os grandes lábios são essa parte mais fofinha que fica aqui para fora, né? Meio uma bochechinha que a gente tem aqui nessa região. Elas podem ser iguaizinhas de um lado e do outro, ou pode ser que eventualmente você tenha um lábio um pouco maior do que o outro. E está tudo certo, está tudo normal. Inclusive é muito mais frequente quando existe essa assimetria de grandes lábios que o maior seja do lado esquerdo, tá? Isso é do ponto de vista estatístico. Vocês vejam que em cada cartinha eu tô focando numa parte específica, mas existem outras diferenças, né? A gente vê inclusive um escurecimento da pele dessa vulva, que a gente já falou de pele. Vemos uns pelinhos um pouco mais enroladinhos. Então aqui vocês vão ver que apesar de eu estar focada em uma dos formatos da vulva, existem outros formatos que também variam de uma vulva para outra. Nessa figura eu gostaria de mostrar que os grandes lábios, às vezes, apesar de ser chamado de grandes lábios, eles são pequenininhos, tá? Às vezes não são tão gordinhos, às vezes são mais magrinhos e é uma característica dele. O que é já bem diferente dessa outra vulva que já tem os grandes lábios mais gordinhos, tá? Tanto de um lado quanto do outro, a gente vê que ela é mais gordinha. E aí, se a gente for ver até as outras diferenças, olha, também temos aqui os pelinhos, temos a cicatriz, e veja que ela também não dá nem para ver o pequeno lábio. Existem outras diferenças que a gente vai conversar em outros tipos de vulva também. Esse é um outro tipo de grande lábio que veja que apesar de eu estar mostrando para vocês o grande lábio, o que mais aparece aqui é o quê? É o pequeno lábio. Existem algumas diferenças, algumas mulheres que falam, nossa doutora, o meu pequeno lábio ele é tão grande, ele é para fora. E às vezes o que acontece não é que o pequeno lábio é grande, e sim que o grande lábio é pequeno, como é esse caso, que é o caso que a gente chama do grande lábio achatado. Praticamente não tem gordurinha aqui, não tem nada fofinho. Geralmente nas mulheres mais magrinhas, o grande lábio ele pode ser mais magrinho também. E falando em pequeno lábio grande, nós temos sim situações em que o pequeno lábio ele acaba ultrapassando aqui
a margem do grande lábio, ele acaba se exteriorizando muito mais. Às vezes até com diversas dobras, tá? Dobras que começam aqui em cima do prepúcio do clitóris, dobras a mais aqui do prepúcio do clitóris, dobras a mais aqui nessa região ao longo do pequeno lábio e formatos diferentes, tá? Eventualmente tem um formato mais circular, um pouquinho mais de estrela, enfim. O grande problema é que a gente criou um estereótipo em que os pequenos lábios, eles deveriam ser menores. E muitas mulheres que têm esse tipo de lábio se sentem incomodadas porque acabam falando, não, mas é feio, não, mas não gosto muito dos meus pequenos lábios. E a gente precisa ver se realmente isso é só uma questão estética, tá? Porque por questões estéticas, né, a gente sabe que, estamos vendo aqui, que cada vulva, ela é diferente de uma pessoa para outra. Mas algumas pessoas se sentem incomodadas em atividades do dia a dia, tipo andar de bicicleta, sentar numa cadeira, ou até numa atividade sexual em que às vezes o pequeno lábio entra para dentro da vagina e isso incomoda. Nas situações em que a mulher se sente incomodada, existe sim tratamento cirúrgico, ou até por questões estéticas também existe tratamento cirúrgico, mas uma questão importante que eu queria trazer para vocês é que, gente, elas são lindas do jeito que elas são. Ter o pequeno lábio grande só é uma característica e é lindo do mesmo jeito. E por falar em pequeno lábio, veja, não dá pra ver o pequeno lábio nesse tipo de vulva, tá? E tá tudo bem também, tá? Existem pequenos lábios que são tão pequenininhos que eles não aparecem, eles ficam bem escondidinhos dentro dos grandes lábios. E existem aqueles pequenos lábios que aparecem sim, eles não ultrapassam, né? Então veja que diferente daquele outro que eu mostrei para vocês que ultrapassava os grandes lábios, ele não ultrapassa, mas ele é bem visível mesmo com a vulva fechada. E existem ainda os pequenos lábios assimétricos. Às vezes o lado direito maior que o lado esquerdo maior que o direito. Do mesmo jeito que os grandes lábios podem ser assimétricos, os pequenos lábios também podem e também tá tudo bem, tá tudo normal. Gente, já falei sobre 12 tipos de vulva aqui. Você já conseguiu identificar qual que é a sua? Escreve aqui embaixo. E se você tá gostando do conteúdo, eu já vou convidar vocês para o curso Você Plena. É um curso de sexualidade em que eu explico assim tudo sobre sexualidade. Você vai aprender como funciona o seu corpo, como ele funciona no sexo, como melhorar a sua autoestima, melhorar algumas performances ao longo do sexo. E já vou deixar aqui o link aqui embaixo se você já quiser fazer a sua inscrição. Então já falamos sobre diferentes tipos de peles. Falamos de diferentes tipos de grandes lábios, falamos de diferentes tipos de pequenos lábios. Mas você sabia que também existem diferentes cores para os pequenos lábios? Vão ser as nossas próximas vulvas. Vamos começar falando sobre os pequenos lábios mais rosados. Então você veja que ele pode vir rosado por inteiro e existem alguns pequenos lábios que eles começam rosa e a pontinha às vezes é um pouco mais escurecida. Temos também, pequenos lábios que são mais roxinhos. Uma vulva geralmente é um pouquinho mais clara e essa região mais roxinha e tá tudo certo. Existem pequenos lábios que também são mais escurecidos e não necessariamente a pele da pessoa é uma pele escura. Às vezes mulheres de peles claras tem vulva com um pequeno lábio escuro, tá? Isso às vezes pode ter uma justificativa genética, hormonal e até para mulheres que têm esse pequeno lábio maior por atrito. Pelo próprio atrito da calcinha, pode escurecer sim os pequenos lábios. E existem, às vezes, algumas diferenças de cores, por exemplo, um grande lábio que é um pouco mais escuro, com um pequeno lábio mais rosinha. Então, existem algumas combinações de cores que também são possíveis. E agora eu queria falar de diferentes tipos de clitóris, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui na anatomia, para quem nunca viu, aonde está o clitóris, tá? Então nós vimos aqui os grandes lábios, diferentes tipos de grandes lábios, vemos diferentes tipos de pequenos lábios também, mas aqui em cima nós temos o prepúcio do clitóris, que é essa pelinha que fica em cima do clitóris, e o clitóris que fica aqui dentro dessa pelinha ou às vezes até exposto. Isso daqui é só a ponta do iceberg, né? Para quem nunca viu, o clitóris é bem grandão.
O clitóris, na verdade, ó, cabe na palma da mão. E o que a gente vê, na verdade, é só essa pontinha, que é a glande do clitóris. Todo o restante do clitóris fica para dentro. Então vamos ver na parte anatômica qual é a diferença dessa visualização nas vulvas das mulheres. Existe aquele clitóris mais timidozinho, que fica aqui escondidinho, não dá para ver logo de cara ele ali, que você precisa abrir mesmo a vulva até você conseguir encontrar. Existe aquele clitóris em que a gente consegue ver o prepúcio, né? Então lembra que a gente tem os grandes lábios, aqui de um lado e do outro, entre os grandes lábios, essa pelinha que é o prepúcio do clitóris, e logo abaixo o clitóris. Fica um pouco mais fácil de encontrar o caminho. Existem clitóris já um pouco mais expostos e que ele já mostra a pontinha mesmo estando flácido e fora de excitação, tá? E que tem aqui o prepúcio do clitóris e a glande também já aparecendo. E existem casos em que o clitóris ele pode ser modificado por algumas ações hormonais, como por exemplo a testosterona ou até a gestrinona, que é uma progesterona que tem uma ação também no clitóris, que pode fazer com que exista aumento às vezes do clitóris, expondo mais essa glande do clitóris. Até para pessoas que são transexuais, que estão mudando aí a sua genitália, o uso de hormônios pode fazer com que haja assim o crescimento desse clitóris. E agora os pelos pubianos, né? A gente já passou pela pele, mas não falamos sobre os pelos. Então vamos falar um pouquinho. Os pelos, eles são importantes para nossa proteção, tá? Ele protege contra o contato de bactérias, de fungos. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, com o uso de calcinha, né, que a gente não vive mais na selva, né? A gente tem outros tipos de proteção. Então, o fato da mulher querer depilar e decorar, isso também a gente acaba, do ponto de vista ginecológico aí, dando um pouquinho mais de liberdade para as mulheres. A gente sabe que o pelo também pode ser diferente em cada mulher. Então ele pode ser mais lisinho, pode ser enroladinho, pode ser muito, pode ser pouco. Ele pode atingir só a região aqui da vulva, ou às vezes pegar uma parte da barriga, uma parte da coxa, às vezes até de nádegas e ânus. Algumas mulheres não gostam de fazer a depilação, mas que querem encurtar esses pelos e deixá-los aí um pouco mais ralinhos e usam aí de uma das técnicas que é a tesoura, né? Cortar esses pelinhos, deixar eles aparadinhos é uma das formas da gente manter a nossa proteção sem precisar machucar a nossa pele. Mas como eu já disse, né, do ponto de vista ginecológico, a gente também não contraindica aí para a maioria das mulheres a própria depilação. E aí a gente brinca com vários tipos de depilações, né? Então tem essa depilação que é mais externa, deixando só o pelinho aqui em cima. Outros tipos de decorações que a gente vai ver também. Essa mulher, no caso, ó, tá vendo que tem um fiozinho aqui? Ela tá menstruada, ela tá com um tampão vaginal, com o famoso absorvente interno, né? Isso também pode acontecer aí durante uma depilação e tá tudo certo. E existem as mulheres sem pelos, né? Então, desde de uma vulva de uma criança, por exemplo, que ainda não começou a nascer pelos, ou de uma vulva de uma mulher que tirou todos os pelos, né? O famoso Brazilian Wax, né? Que é a depilação completa aí da vulva. Ou às vezes ela passou por algum tratamento hormonal, ou ao longo do tempo foi perdendo os pelos e tem aí a vulva mais carequinha. E essas últimas 4 vulvas eu vou trazer algumas decorações, né? Porque também é uma região que a gente pode brincar, a gente pode, vamos dizer, maquiar, entre aspas aqui, né? Porque não é uma maquiagem, mas que a gente pode deixar ela mais enfeitada. Algumas depilações brincam, né? Com depilações de coração, de coelhinho, de estrelinha, de flechinha. Isso pode ser uma brincadeira bem legal. Outras já brincam com cores, né? Então você pode brincar de azul, de arco-íris, veja qual que é a melhor cor que combine com a sua vulva e se não gostou, depila porque cresce de novo. Existem decorações aqui mais corajosas, né? O uso de piercing, piercing no clitóris, piercing nos pequenos lábios, grandes lábios. Existem uma variedade grande aqui de tipos de piercings que podem ser usados. Algumas mulheres que fazem o uso do piercing dizem até que melhora a excitação. E a última cartinha, qual será a decoração? A tatuagem, gente!
Tatuagem cada vez mais em moda, né? Por muito tempo aí ela foi proibida, não podia, e hoje em dia a gente vê aí cada vez mais o uso da tatuagem para marcar épocas, para fazer brincadeiras e por que não alguma tatuagem mais sensual aqui. Mas, gente, todo cuidado é pouco, né? É uma região sensível, é uma região delicada. Então, se eventualmente você for fazer algum tipo dessas intervenções, então, por exemplo, a tatuagem, não escolher tintas que tenham metais pesados, que eventualmente possam até te contraindicar de fazer uma ressonância. Não sei se vocês sabem, mas na ressonância não é indicado para quem tem o uso de tatuagens com metais pesados. Se for fazer, por exemplo, algum piercing, que faça num lugar de confiança, que não vá fazer nada para tirar a sua sensibilidade ou que vá te machucar. Muito pelo contrário, isso tem que ser gostoso. E o uso de tintas, se você for fazer alguma coloração, também algumas tintas que não te tragam nenhum tipo de alergia. Até a própria depilação, como eu disse para vocês, né, a gente pode até não contraindicar, mas em algumas mulheres em específico, a gente sabe que aumenta a chance de ter foliculites, de ter algumas doenças inflamatórias locais. Então precisa avaliar direitinho com o seu médico se você pode depilar, qual que é o tipo de depilação, é com cera, é com gilete, é a laser. Discuta isso com o seu médico e cuide bem da sua saúde íntima. Isso faz toda a diferença também no seu bem-estar. Gente, eu falei sobre 28 tipos de vulvas, vimos várias fotinhos, vários desenhos. Você conseguiu identificar qual que é a sua vulva? Escreve aqui embaixo. Gente, olha quanta vulva que a gente conversou aqui, hein? Vocês gostaram do conteúdo? Ó, já dá um like aqui, se inscreve no canal, porque sempre tem muita novidade pra vocês. E já manda o vídeo pras amigas. As amigas vão gostar de saber qual que é o tipo de vulva delas. É muito legal que a gente faz um autoconhecimento e sabe, né, que na verdade existe uma diversidade também na parte genital.